chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
sagire, yuki ora orare. E onde for eu vou, que te sagire, yuki ora orare. E onde for eu vou, que te sagirei, e que orarei. Onde for eu vou, que te sagirei, e que orarei.
orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orarei. Desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. És o Deus desta terra, és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos.
coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Nesse lugar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ninguém é como tu. Sobre a terra seca, sobre esse lugar, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, aonde não há vida, vem nesse lugar, Senhor, Senhor da minha vida, aonde está morto, vem, Senhor, Jesus, sobre a terra seca, onde não há vida, nesses dias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso, Jesus. O que ele é? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso, Jesus. Sobre a Europa, Deus, aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso, Jesus.
encherá esse lugar. Se você crê nisso e é apaixonado por essa terra, libere o teu grito nessa noite. Oh, yeah. Tua glória, Deus, tua glória encherá o quê? Esse lugar. Oh, as igrejas da Europa, Deus, tua. É Deus, tem uma voz profética nesse lugar, tem adorador nesse lugar. Tua encherá esse lugar. Tua glória encherá esse lugar. Você pode erguer as mãos aos céus. Você pode erguer as mãos aos céus e dizer: tua glória encherá. Sobre Portugal, sobre Portugal, sobre Portugal. Sobre os pastores, os líderes, sobre as congregações, sobre essa pessoa que está aí do teu lado. O que vai acontecer nesses dias? O que vai acontecer? Portugal pode se preparar, pode! Glória encherá esse lugar. Tua glória é do quê? Aquilo que a semente que a Europa liberou sobre as nações, aquilo que a Europa semeou sobre a América, tudo vem nesses dias muito mais de Deus, mais.
Olá, irmãos, tudo bem? Como que é bom estarmos aqui juntos mais uma vez nesse momento de ensino da Palavra de Deus e temos, aprendido sobre igreja e o quanto que é, sim, necessário nós nos aprofundarmos em fundamentos da Palavra e nisso podemos, sim, construir a nossa vida na rocha. É assim que Jesus nos ensina. A gente construir baseado, sim, em fundamentos que estão firmados nele e não firmados em areia que qualquer vento, qualquer coisa vem e derruba, mas nos fundamentarmos na Palavra de Deus e falando-se sobre igreja. A palavra diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Eu queria dizer para vocês uma frase: não existe igreja de Jesus sem ele sendo o cabeça. E quanto que nós muitas vezes não entendemos assim, e passamos semana, meses e tantas coisas, e não conseguimos absorver isso como igreja, que o Senhor é o cabeça e ele tem direções, ele tem coisas muito fundamentais nesse tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Por exemplo, Jesus diz, olha, ide fazer discípulos. O que nós temos feito? Jesus fala, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. O que nós temos feito? Isso é algo que Deus tem a cada dia nos desafiado a vivermos intensamente nesses dias sobre a face da terra. Então, Deus tem nos chamado a sermos uma igreja onde Ele, o Cristo, é o cabeça. E Ele, sim, dirige as nossas vidas e a nossa história, a tudo aquilo que está no coração dEle, para nós, para esse tempo. No nome de Jesus, que Deus possa te abençoar de uma maneira tal, a sua mente, seu coração, o teu entendimento como igreja, de que você vai entender, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir o meu cabeça, o meu líder, eu quero viver intensamente nesses dias aquilo que o meu líder, o meu cabeça, aquele que está sobre a minha vida, ele deseja sobre nós. Isso é muito mais, queridos, do que um conhecimento humano, do que alguma vontade humana, algum prazer humano ou coisa parecida de queremos viver a igreja. Não, eu quero viver a igreja porque o Cristo que eu amo, que eu entreguei minha vida, ele é o cabeça, o líder, aquele que intercedeu e aquele que deu a sua vida pela igreja. Então, eu vejo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, algo muito louco, algo muito poderoso. Ele diz assim: mas se eu demorar, para que saibais como se deve comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce da verdade. Paulo aqui dizendo e confessando isso lá para o seu discípulo Timóteo: olha, Timóteo, se eu demorar, você sabe como você tem que se portar diante da igreja. E o que é a igreja? A igreja é a coluna. Uau! A igreja é a base, é onde se coloca os fundamentos sobre a face da terra, é onde eu e você podemos sim contribuir com o mundo, de construirmos coisas boas. Ela é o baluarte da verdade. O que é baluarte da verdade? É onde está concentrada, onde está a verdade, onde vive a verdade. Então, queridos, é o tempo de nós vivermos isso intensamente sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. No nome de Jesus, Senhor, fala com cada um de nós. Fala poderosamente aos nossos ouvidos. Liberta os nossos corações, nossas mentes, tudo, Senhor, para compreendermos, como Paulo orou um dia pela igreja de Éfeso, que o entendimento, que os olhos deles fossem abertos para o conhecimento da verdade. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja, ela possa nesses dias ser liberta do coração, da mente, do entendimento, para ela te ver e te ver como o grande líder, o cabeça, e ver também que
que a igreja é a coluna, é onde está concentrada a verdade. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte disso nesse tempo. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, igreja, coluna e baluarte da verdade. Nesse momento de contribuições, quando a gente fala de dízimos e ofertas, o quanto que nós temos tido cuidado nesses anos de que isso seja algo que muito mais parta do nosso coração do que algo que seja imposto ou qualquer outra situação que se faz pesada, mas a palavra diz. Isso que nós temos que prestar muita atenção. E a palavra que nos dá vida. A palavra de Deus que nos traz libertação e cura. E quantas pessoas já foram transformadas pela palavra de Deus. Então, é a palavra que fala sobre contribuições. E o quanto que isso é especial para nós nessa geração. E eu separei um texto de Gênesis 22, no versículo 9. E a palavra diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. O que significa algumas simbologias para nós esses dias? Que primeiro que Abraão chegou aonde Deus queria que ele chegasse, lá no monte. E Deus tem nos chamado a cada dia a crescermos e chegarmos em lugares que Ele tem nos direcionado. Você já percebeu isso? Que muitas vezes Deus quer direcionar algo louco no teu coração e que muitas vezes, como que está a nossa alma e nossos sentimentos em fazermos pela fé, porque Abraão fez isso, e nos dirigimos a coisas loucas, a coisas que estão no coração de Deus para esse tempo. A outra coisa que Abraão fez aqui é que ele edificou um altar. Queridos, o que significaria edificar um altar nesses dias para nossas vidas? Edificar um altar é o lugar, é aonde nós podemos sim entregar aquilo que Deus tem, nesse tempo, para cada um de nós, para cada pessoa, que o ama e que pode depositar no altar qualquer coisa que seja do Senhor, que seja aquilo que você queira dar ao Senhor, que você queira ministrar ao Senhor, que você queira ofertar ao Senhor. E a terceira coisa que eu vejo ali é que ele colocou lenha. Queridos, altar sem fogo não tem como. O que significaria o fogo, a lenha, para nós nesse tempo? É o lugar que nós vamos concentrar a nossa fé, que nós vamos esquentar, que nós vamos ser desafiados. E quantas vezes eu, Fernanda, minha esposa, minha família, temos sido chamados constantemente a acendermos o fogo, a nossa paixão, de colocarmos sim no altar a nossa vida, a nossa história e também aquilo que nós podemos contribuir no nosso tempo. E o quarto, último, é, claro, o nosso sacrifício, aquilo que está no nosso coração. Eu aprendi há muito tempo atrás que sacrifício dói. Se não for dolorido, não é sacrifício. E Deus nos chama para esse lugar de entregarmos aquilo que é dele. Muitas vezes estamos desafiados, muitas vezes é algo que já nasce no nosso coração automaticamente, muitas vezes é aquilo que Deus brada no nosso coração. E nesse momento, Abraão agiu pela fé, porque é pela fé que nós fazemos, olhando a palavra de Deus. E eu tenho certeza e convicção, em todos esses anos que eu tenho vivido com Deus e também vivido ao lado de pessoas, o quanto que isso faz uma total diferença na nossa vida, sabe? Na vida de Abraão, eu queria finalizar dizendo isso. Abraão sempre estava respaldado pelo céu. E aqui, mais uma vez, o Senhor respaldou e guardou e deu a ele tudo aquilo que ele necessitava. E eu quero declarar e profetizar isso sobre a tua vida. Que nesse tempo, na tua vida e na tua história, Deus quer que você seja uma pessoa respaldada. Mas por isso, caminhe pela fé. Ouça o Senhor. Vá para o lugar designado. Edifique um altar. Leva a lenha. Acende fogo. E entrega a Ele teu coração, tua vida
e tudo aquilo que Ele deseja nesse tempo. Deus abençoe você, te faça um adorador que entrega ao Senhor a tua oferta, a tua dízimo, o que for. Procure teu líder, procure as pessoas que estão sobre a tua vida e faça isso intensamente. Que Deus te abençoe muito, muito e muito nesse tempo. E eu tenho certeza que Ele já tem feito isso. Tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O nome da nossa história de hoje é A Traição de Judas. Faltavam 2 dias para a festa dos pães sem fermento e para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os mestres da lei procuravam de todas as formas prender Jesus em segredo para então matá-lo. Eles diziam uns aos outros: só não vamos fazer isso durante a festa, para que não haja uma revolta em meio ao povo. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus, havia sido tomado por Satanás. Ele foi procurar os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Quando eles ouviram o que Judas falava, eles ficaram muito contentes e lhe ofereceram dinheiro em troca de Jesus. Judas aceitou e, a partir dali, passou a procurar a melhor oportunidade para entregar Jesus para eles, mas sem que o povo ficasse sabendo. Certo, turminha? Então essa foi a nossa história de hoje e nós continuamos na próxima semana. Tchau, tchau! Olá, irmãos, celebração online. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Quantas coisas o Senhor tem feito nesse tempo. E hoje eu tenho a honra de estar falando para nós, como igreja, e todos aqueles que vão ver a celebração online, que a ministração da palavra vai ser a Sandra Araújo, que vai estar ministrando para nós. E eu vou fazer uma introdução dela para cada um aqui, né, para a igreja. É dizer o quanto que ela, o seu esposo, sua família, tem sido sim aqueles que têm hospedado a igreja. Eu tenho lembrado muito de Romanos capítulo 16, quando Paulo ele saúda, né, ali no final da sua carta e traz assim menções a pessoas, e ele fala de pessoas ali tão especiais para ele e também para a igreja de Jesus, né, naqueles dias. Ali, né, em Roma. E então, quanto que ele se sentiu honrado de viver o cristianismo ao lado daquelas pessoas que receberam a igreja na casa deles. Então, a Sandra Araújo e também seu esposo José Luiz Araújo têm sido esses que têm recebido o Cristo dentro dos seus corações, da sua casa, têm testemunhado isso, né? E hoje, não digo de idade em si, porque eu não os considero, né, velhos, mas eles são pessoas experientes, e a Bíblia, desde o Velho Testamento, chama de anciãos. E eles têm sido isso, um exemplo, um ensino e uma base para a Igreja de Jesus em São Paulo e como congregação as nossas vidas também. Então, vai ser uma bênção. Ouça no dia do professor, né, que foi ontem. Nós vamos ouvir uma professora, né, dentro da sua pedagogia, sua vida, né, tantos anos como diretora, como professora, ministrando a palavra sobre nós e colocando fundamentos, certamente, na tua vida para você crescer e chegar em lugares extraordinários. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado, Sandra Araújo, seu esposo, José Luiz Araújo, por tudo. Vamos lá. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de poder falar da palavra de Deus. Quero clamar pelas nossas vidas. Quero
glorificar o nome do Senhor nessa manhã, dizer que Ele é muito bom. E a palavra que eu estou falando para vocês, essa palavra tocou muito a minha vida, o meu coração, as minhas entranhas. E eu gostaria que, do mesmo jeito que passei uma profunda libertação com essa palavra possa penetrar no teu coração. E eu vou ler para vocês 1 Reis 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe disse uma voz: que fazes aqui, Elias? Até aí. E eu queria fazer uma reflexão sobre essa palavra. Elias foi um homem que pediu para não chover, e ele foi muito ousado na presença de Deus. Ele parou a chuva, vamos dizer assim. Ele orou e não choveu por uns tantos anos. Ele desafiou 700 profetas de Baal, e os profetas foram mortos. Ele ressuscitou o filho da mulher que ele foi para o Monte Carmelo, a viúva de Serepta. Ele foi para lá, a mulher não tinha nada o que comer, ele orou e o milagre aconteceu. A mulher começou a ter o que comer. O filho dela
morreu, Elias ressuscitou o menino e ele fez tantas coisas poderosas. E depois que ele se dirigiu a Deus e pediu a morte. E eu quero lembrar que ele teve medo da Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher forte, uma mulher poderosa, mas que falou que iria matá-lo. E essa mulher conduziu ele fugiu. Ele foi a um lugar, numa caverna. E ali ele ficou dormindo. Deus o alimentou. E chegando aqui no capítulo 19, ele pediu a morte. O medo tomou tanto conta do seu coração que ele pediu a morte e ele não via saída. E ele falou para o Senhor: mas eu tenho sido tão zeloso com o teu nome, com o teu reino, e procuram me tirar a vida. E eu quero dizer para nós nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, a hora que você for escutar esse vídeo, que o que aconteceu com Elias acontece conosco. Somos humanos, somos fracos, temos medo, temos anseios, temos receios. E eu quero falar um pouquinho sobre o medo para nós. O medo paralisa, o medo recua, o medo faz com que nós durmamos, nós não queremos comer, nós não queremos nos relacionar. E o medo não faz parte do propósito de Deus, porque Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu o espírito do medo, mas de força e poder. E por que nós temos medo? Será que porque não acreditamos em nós? Porque temos memórias do passado? Porque temos anseios do futuro? Qual será o ponto, que nós devemos olhar? E eu quero que nós olhemos nessa manhã e atentar que o medo faz parte da nossa natureza. Só que ele pode se apresentar para nós por vários motivos, mas nós não podemos paralisar nesse lugar. A gente tem falado, o pastor tem falado de reconstrução de muros, reconstrução de projetos, reconstrução dos sonhos de Deus para nós. Mas eu creio que nós temos que atentar, em primeiro lugar, para o nosso coração. E quando nós nos deparamos com essa palavra, o nosso coração é ansioso, o nosso coração é temeroso, o nosso coração recua, o nosso coração hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Mas eu quero falar especificamente do medo. E o medo
ele é real. Só que muitos medos que nós temos, você já parou para entender que muitas coisas que você e eu temos medo nunca se realizaram, nunca aconteceu? Então o medo faz parte de um pensamento e não de uma concretização. E o pensamento às vezes nos leva para situações que nunca vão acontecer na nossa vida. E uma coisa que me chama a atenção é que nós temos que estar presentes no aqui e agora. Nós temos que olhar para esse medo e nomeá-lo. Não fazer de conta que nada existe. Nomeá-lo. Fazer uma investigação, por que você tem medo? Como o pastor tem falado, que pedagogia que você acreditou que te trouxe esse medo? Você tem que falar dele, você tem que nomeá-lo, você tem que olhar essa situação de frente. Talvez você tenha que dividir com pessoas, talvez você tenha que pedir ajuda e oração para pessoas, porque muitas vezes o outro fala, mas que bobagem esse medo, para que você tem esse medo? Mas esse medo é seu, e só você sabe o que você padece, só você sabe como você sofre com isso, e Deus também sabe. Ele é o único que sabe, Ele é o único que nos entende e nos compreende. Mas como seres humanos racionais, nós temos que nomear isso. Nós temos que pedir ajuda e nós temos que enfrentar essa situação. Não adianta protelar, não adianta procrastinar, não adianta fazer de conta que nada existe, porque nós somos seres humanos. Deus sabe da nossa natureza e Deus conhece que hoje nós erramos, amanhã nós acertamos, e nós precisamos muitas vezes errar para poder ver onde nós cairmos, para nos arrependermos e mudar nossa história. O erro, entendo eu, que é um remédio maravilhoso para nos tirar do lugar que nós estamos e nos levar adiante. O erro faz parte do nosso processo de vida, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. O erro, Deus muitas vezes nos deixa errar, porque nós somos livres para conduzir a nossa vida, livres para escolhas, e toda escolha tem um preço, e todo preço tem uma responsabilidade, e muitas vezes a gente anda por caminhos como andou Elias. Deus permitiu que ele fosse para a caverna. Deus permitiu que ele fugisse. Deus permitiu que ele ficasse só dormindo para ele cair em si. E nesse caminho de cair em si, de olhar para dentro de mim, eu vejo que não foi muito bom e eu vou tentar acertar da próxima vez. Eu gostaria que nós, como filhos de Deus, tivéssemos tempo, tivéssemos um lugar
para nos transformarmos, para olharmos para o Senhor e olharmos para nós, principalmente olharmos para nós, olharmos para a nossa história, nossa família, nossos pais, nossos irmãos. Será que esse medo é uma prática familiar? Será que esse medo, a minha mãe sentiu esse medo e me passou esse medo porque nós somos aquilo que nós fomos ensinados? Nós fomos aquilo que os ingredientes que os nossos pais nos formaram, é isso que nós temos dentro de nós. E eu preciso olhar para a minha história, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para os meus sentimentos, eu preciso olhar com cautela, com perspicácia, detalhadamente tudo aquilo que tem assolado meu coração. Muitas vezes eu sou temente a Deus, fervoroso, eu creio imensamente na palavra de Deus, mas eu não consigo acelerar a minha vida, eu não consigo sair do ponto que me prende. Eu quero incentivar você nessa semana. Olha para você, olha para o teu coração, olha para as tuas emoções, se olha no espelho quem você é, o que você acredita em você. Você é forte, você é forte, você não é um fraco, você não é qualquer um, você é um filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós viemos para vencer, nós viemos para viver as promessas dele, nós viemos para ser mais do que vencedores, a palavra diz. O Senhor diz que Ele sopra o fôlego de vida todos os dias, como Ele soprou em Adão, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Não vamos recuar, vamos avançar. Viva o agora, o hoje. Não fica perdendo tempo com o futuro, com o passado já passou. O futuro não aconteceu, a nossa vida está na mão do Senhor. Olha com carinho para o teu coração. Antes de qualquer coisa, olha com carinho para o teu coração, para as tuas emoções, para aquilo que está à tua volta, aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que faz você chorar, aquilo que faz você perder o sono. E eu quero dizer que essa palavra tem sido libertadora na minha vida, porque nós somos diamantes brutos que o Senhor vai lapidando. Nós somos carvão bruto. E com o passar dos anos, com o passar do entendimento, o Senhor vai nos formando diamantes, pedras preciosas na presença de Deus. E quando eu chego aqui no verso 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É a palavra-chave, é a palavra que me libertou. Que fazes aqui? Deus não falou para Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está aí, Elias? Deus falou para Elias: que fazes aqui, Elias? Aqui Deus estava com ele. Deus estava ali, naquele lugar. Deus estava no coração de Elias, na dor do Elias,
no medo do Elias. E Deus fala para nós hoje: que fazes aqui, pastor? Que fazes aqui, pastora? Que fazes aqui, Sandra? Que fazes aqui, igreja? Essa palavra tem sido um bálsamo para a minha vida, e quando eu entro nesses momentos de caverna, essa palavra tem me sustentado. Essa palavra tem sido rema, que eu sei que eu não estou sozinha. Por onde eu andar, Deus está comigo. Pelos sentimentos que eu tiver, Deus está comigo. Pelas dificuldades, pelos desafios, Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu sei que tem alguém que é mais poderoso que eu, que pode me guardar, que pode me abraçar, que pode me compreender, que pode me entender. Eu quero deixar essa palavra para nós. Que fazes aqui? Coloca o seu nome. Nesse lugar que você entrou, que você tem medo, que você tem receio, que você não consegue sair, que você está preso. Olha para esse lugar, entra nesse lugar, não menospreza esse lugar, olha de frente e saia desse lugar, que o Senhor está contigo. Quero orar com você e clamar que Deus possa olhar para cada coração, Senhor, que está escutando essa palavra, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisamos da Tua ajuda, Senhor. Só o Senhor conhece os nossos corações, só o Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios, os nossos fantasmas. E só o Senhor pode estar nesse lugar conosco e dizer: filho, filha, eu estou aqui. Eu estou contigo. Descansa, porque eu trabalho para aqueles que nele confiam e nós confiamos no Senhor. Obrigada, Jesus. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei.
que viu o pai fazer, e ele só falava o que ouviu o pai falar, e ele só se movia quando o pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, se cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não caminharei sem ti, se cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom. Tu és bom, tu és e onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Sim, vou eu. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei.